Mateus capítulo 14, vamos ler do versículo 1 ao verso 12. Quem achou aí? Olha, estejam orando, nós estamos orando pelo nosso segundo culto, que nós queremos dar início ainda esse ano. Quem aqui gosta de adorar a Deus, de cultuar bem cedo, bem cedo? Levantar cedo no domingo para adorar a Deus. Olha, eu pensei que era só eu, glória a Deus. Se tiver um lugar vazio do teu lado, levanta a mão, por favor. Tem um aqui, ó, outro ali. Olha aí, pessoal, fica com a mão levantada. Aonde tem lugar, bem alto a tua mão, assim. Pronto, temos aí 3, 4 lugares para que todos sentem. Se tiver poltrona para sentar, não fique em pé, ok? Amém. Vamos para a leitura da palavra. Quem achou Mateus 14? Diz assim: por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Verso 3. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocado na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Verso 4. Porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. Versículo 6. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dai-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia, e mandou decapitar João na prisão. Versículo 11. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram e levaram o seu corpo e o sepultaram, depois foram contar isso a Jesus. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça e ore comigo nesse momento. Pai, no nome de Jesus, nós oramos para que a tua palavra, meu Deus, que vai ser pregada nessa noite, ela atinja o alvo para qual está sendo enviada. Que corações essa noite, meu Deus, estejam abertos para ouvir a tua palavra. E que o Senhor possa falar aos nossos corações. Estamos aqui, meu Deus, por ti, para te dar louvor e para ouvir a tua palavra, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? E dar um aplauso bem forte a Jesus. Todos conhecem a história de João Batista, aquele que preparou o caminho para o Senhor, um homem fiel, um homem corajoso, um profeta de Deus, aquele que tinha a palavra na sua boca. E nós sabemos, nós estamos vivendo um tempo onde muitas coisas têm aparecido, tantas doutrinas, tanto modismo, e de um tempo para cá tem sido anunciado uma tal de hipergraça, que é uma graça onde tudo é permitido, onde você pode fazer tudo, que Jesus não vai lhe incomodar. É como se pudéssemos pecar e Jesus não tivesse nem aí para nenhum tipo de pecado. É mais ou menos isso que prega, que ensina a hipergraça. Diz que o crente hoje pode ouvir música secular, ele pode estar no meio, como diz Salmo, no meio dos escarnecedores. A Bíblia diz para a gente não permanecer na roda dos escarnecedores. Ou seja, podemos beber,
fumar, se prostituir, trocar de esposa, sair pegando geral, que a hipergraça, ela nos apoia, ela nos aprova. E nós sabemos que o Evangelho não aprova e não concorda com esse estilo de vida. Nós podemos ver aqui João Batista, a morte de João Batista, porque não aprovou um relacionamento ilícito, contrário à Bíblia, um adultério. Não aprovou. E a Bíblia vai dizer, no versículo 4, porquanto João lhe dizia, não te é permitido viver com ela. Ela não é a tua esposa. Eu, como profeta do Senhor, estou dizendo, você não pode viver com a mulher do seu irmão. Era isso que João estava afirmando, ainda que dentro da prisão. O texto relata que Herodes mandou prender João e deixou amarrado dentro da prisão. Mas o que nós podemos ver aqui é que João foi fiel até a morte. Até a morte. E o evangelho não mudou. Deus está à procura de pessoas que sejam fiéis a Ele, ainda que lhe custe a vida. Ainda que lhe custe a vida. É isso que Deus espera. Então, o tema dessa noite, da mensagem é: existe um preço. Repita comigo, existe um preço. Todos juntos agora, existe um preço. Quantos estão dispostos a pagar esse preço? Vamos aprender essa noite sobre isso. A salvação é de graça, mas não é barata. Quem já ouviu essa frase? Versículo 8. Efésios capítulo 2, verso 8. Vamos ver o 8 e o 10. Diz assim: pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. O que é a graça? É o favor de Deus. Amém? Um favor imerecido, porque nós não éramos merecedores da graça de Deus. Todos nós aqui aprontamos, fizemos coisas horríveis, pecamos, desagradamos a Deus, ferimos pessoas, traímos pessoas. Então, nós não éramos merecedores dessa graça. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Amém? Então, nós temos hoje acesso à graça. Amém? Vamos ver o verso 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Verso 10. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Então, o que o verso 8 está dizendo? Que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, amém, nós entendemos que nós somos salvos pela graça. Quem está entendendo? Não é por obras, amém? Não é por aquilo que nós fazemos, não é pelo que nós vamos fazer, não é por merecimento, mas é pela graça, amém? Pela graça, mediante a fé. Essa noite, irmãos, é uma noite de graça, quem entende isso? A graça de Deus está nesse lugar. Nós podemos sentir isso desde o início no louvor, amém? Então, a graça é um presente, glória a Deus por isso. Fomos agraciados, pela graça nós somos salvos, não vem de nós, é dom de Deus. Então preste atenção, a salvação é diga graça, é de graça. Ela é de graça, mas ela não é barata. Por isso o tema dessa noite é: existe um preço. Existe um preço. Diz para quem está do teu lado aí, existe um preço. Você é salvo pela graça, grava isso daí. Mas existe um preço. Por exemplo,
A salvação é de graça, mas não é barata. Pela graça e mediante a fé. O verso 8 diz que a salvação é pela graça mediante a fé. Mas o verso 10 de Efésios capítulo 2 vai dizer que nós somos salvos para praticar boas obras. Então o verso 8 está dizendo que é pela graça mediante a fé. Mas o verso 10 diz que há um preço a ser pago. Enquanto o versículo 8 está dizendo que é pela graça mediante a fé, ou seja, de graça, no verso 10 está dizendo que tem um preço. E o que o verso 10 está dizendo? Que nós fomos salvos pela graça para praticarmos as boas obras. Esse é o preço da salvação. Como assim? Mas nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para as obras. Uma pessoa que é salva pela graça, ela faz a obra que Deus entregou para ela fazer. Você está compreendendo? Nós não somos, eu sou salvo, vou sentar aqui e esperar Jesus voltar. Não preciso fazer nada, estou salvo. Será que é assim? Vamos ver na Bíblia o que a Bíblia diz. Por exemplo, tudo existe um preço. Existe um preço para seguir Jesus, sim ou não? Existe um preço para ser salvo. Por exemplo, para seguir Jesus, coloca na tela Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 25. Capítulo 16 de Mateus, verso 24 diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, não faça nada, porque pela graça vocês são salvos. É isso que está escrito? Não? Ah, está aí na tela? Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, qual é o preço, irmãos? Que mais? Mas nós não somos salvos pela graça? Sim. Mas existe um preço. E nós precisamos entender. Porque senão você vai compreender no meio da mensagem, você pode perder aquilo que Deus te deu de graça. Você consegue entender isso? É de graça. Mas tem um preço para manter isso, para guardar isso, para não perder a salvação. Mais uma vez, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. O que é isso? Diga assim para quem está do seu lado: isso é o preço. Mais uma vez, diga: sabe o que é isso? Esse é o preço. Quem está compreendendo? Então tem um preço para seguir Jesus, tomar a cruz, negar a si mesmo. E que preço é esse? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Negar a si mesmo é um dos maiores preços que nós temos que pagar. Não tem como ser salvo pela graça se não há negação de si mesmo. Preste atenção aqui. Então esse é o preço para seguir Jesus. Agora, e para ser salvo, tem algum preço? Se é pela graça, Mateus 24, versículo 13. Mateus 24, 13 diz assim: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tem um preço para perseverar. Você consegue entender isso? Você sabe que a perseverança, ela traz resultados poderosos. Mas nós também sabemos que pessoas que não perseveram, elas não alcançam. Não alcança. Tudo na vida é preciso perseverar.
É preciso perseverar no trabalho, é preciso perseverar lá na faculdade, é preciso perseverar com os filhos, é preciso perseverar no casamento, é preciso perseverar buscando a Deus, é preciso perseverar em oração, é preciso perseverar, irmãos, em ser fiel a Deus, em praticar as boas obras. Então, para tudo na vida, é necessário uma perseverança. E o que o texto está dizendo? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer, se eu sou salvo pela graça mediante a fé, e na metade do caminho eu parar, eu naufragar, eu perco aquilo que foi me dado de graça. Você consegue entender isso? É de graça, é pela fé, mas tem um preço. Existe um preço. Por isso que a frase diz, é de graça, mas não é barato. Então, para seguir Jesus tem um preço. Para ser salvo tem que perseverar até o fim. Para seguir Jesus tem que negar a si mesmo e tomar a cruz. Tudo isso é um preço. É ou não é verdade? Para você estar aqui, você pagou um preço. Para você permanecer casado, você vai ter que pagar um alto preço. Para você não negar Jesus, você vai ter que pagar um alto preço. Para você ter êxito na caminhada com Jesus, você vai ter que pagar um preço. Não vai poder se corromper, não vai poder deixar se contaminar. Vai ter que fazer como João Batista. Epa, está errado, não pode. Ou você vai negociar? Pode. Pode trocar de mulher. Pode. Pode desviar, pode roubar. É só uma mentirinha lá no trabalho? Pode. Ah, não é casado? Pode se prostituir? Pode. A gente entende. Vai lá. Afinal, né? Ninguém é de ferro. A gente usa a Bíblia, a carne é fraca. Não é mais ou menos assim que funciona? Para receber a coroa da vida, Apocalipse 2, verso 10. Quantos querem receber a coroa da vida? Vamos ver o que a Bíblia diz, qual é o preço. Aqueles cujos nomes... Não. Apocalipse 2, 10. Capítulo 2, versículo 10. Diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Diga assim, sofrimento? O reino de Deus tem sofrimento? Vamos ler de novo? Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão. Aonde foi que morreu João Batista? Na prisão. Continuando. Para que sejam provados, e vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até e eu darei a você a coroa da... Então a coroa da vida tem um preço. Vocês estão compreendendo? A fidelidade. Para receber a coroa da vida, vai ter que ser fiel até o fim. Ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. A coroa da vida é um presente de Deus. É um presente para aqueles que fizeram a vontade de Deus, que foram fiéis a Deus, que trabalharam para Deus, que honraram a Deus. Vão receber essa coroa naquele grande dia. Quantos aqui querem morar com Jesus no céu? A coroa é um presente de Deus, que será dado por Jesus por causa da graça. Você está entendendo? Então, por causa da graça, nós temos o privilégio, teremos de receber essa coroa. Mas é óbvio que é por causa da graça. É óbvio que é pela graça, mediante a fé. Você está compreendendo isso? Então, é isso que Deus quer fazer. Aqueles que pagarem um preço de perseverança até o fim. Então, entendam que existe um preço. O evangelho não mudou. Não acredite em um evangelho que não tem renúncia, que não tem perseguição, que não tem dor, que não tem sofrimento. Quer dizer que servir a Deus é isso? Não é só isso. É alegria,
paz, justiça. É ver Deus operando milagres, é ver Deus abençoando, é ver portas se abrindo, é ver Deus fazendo coisas na nossa vida que nós nunca imaginamos que viveríamos. O que você não imagina aí? Você não imagina casado? Tem muito solteiro aí? Tem. O que você não imagina? Você não imagina você liberto do pecado? Você não imagina Deus usando a sua vida? Você não imagina que você pode ser um líder, pode ser um pastor, pode ser alguém que Deus vai usar muito? Você não consegue imaginar isso? É para isso que serve a perseverança, irmãos. Não adianta fazer um movimento durante um período. Não adianta ser fiel a Deus 1 mês, 2 meses, 3 meses. O Senhor nos chama para perseverar. Você está compreendendo isso? Para pagar esse preço, temos que estar disponíveis. Aqueles que pagarem o preço da perseverança até o fim, receberão a coroa. Você precisa pagar o preço, não para ganhar a salvação. Preste atenção. Você tem que pagar um preço, não para ganhar a salvação. Você precisa pagar o preço para não perder a salvação. Você consegue entender isso? Ela é de graça. Mas quem não tiver disposto a pagar o preço, pode perdê-la. A coisa mais preciosa que uma pessoa tem é a sua salvação. Não negocie ela com ninguém. Não troque ela por nada. Opte, se for preciso, pelo sofrimento, mas não troque a sua salvação. Amém? Não troque, porque o lago de fogo, ele é real. O céu também é real. Eu estava agora, 5 minutos antes de chegar na igreja, eu vi uma cena tão terrível que é difícil de acreditar. Muito feia a cena. Eu vi aqui no celular. Acalmar vocês. Apareceu, eu estava estudando e pesquisando, usando o celular, e apareceu uma moça muito talentosa, que ela gravou louvores muito bonitos. Ela fez um sucesso tremendo, muito talentosa. E eu vi ela, eu não sei se era lá no Altas Horas. Irmãos, eu não sei, ela estava com uma sainha aqui, a perna toda tatuada, os braços todos tatuados, e toda hora ela cantando, ela ficava fazendo assim, ó, né? Não sei se ela estava constrangida, porque para estar com aquela roupa, naquele lugar, cantando aquela canção, eu acho que ela tinha que estar até mais livre. Não sei se vocês estão me entendendo. E essa moça foi muito usada na área do louvor. Cada canção linda ela gravou, irmãos. Cada música que tocou o Brasil. E ela estava ali cantando ao lado da Ludmilla. Não é a Ludmilla Feber, não. É a outra do morro mesmo. Está em alta, né, Rio de Janeiro. E sabe, na letra da canção ainda liberava uma palavra assim, de maldição mesmo, daquelas fortes. Falei, meu Deus do céu, como pode a pessoa jogar fora aquilo que ela recebeu de graça para hoje estar adorando Satanás? Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia da alma dela, que o Espírito Santo faça uma obra na vida daquela mulher e que ela volte para os caminhos de Jesus o quanto antes. Irmãos, aquilo me assustou, mas aquilo é um alerta para nós que servimos a Deus. É um alerta para nós que recebemos e estamos debaixo da graça de Deus. Amém? Ninguém está livre de nada. Não se engane, nós não estamos livres. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor. Que coisa feia. Você precisa pagar o preço, não para ganhar a salvação, mas para não perdê-la. Você não pode ser um crente preguiçoso.
Ah, eu tenho preguiça de orar, eu não leio a Bíblia, hoje eu não quero ir para o culto. Você está correndo um risco. Você pode, sem você perceber, você pode sair da graça. Aquela que foi te dada de graça. Então nós precisamos pagar um preço, irmãos. Tem muita gente jogando fora, só porque recebeu de graça. Você sabe que não existe nada de graça, sim ou não? Ah, vai ter ali de graça. Ah, vai ser de graça. E como nós gostamos de coisa de graça, sim ou não? É verdade ou não é? De graça todo mundo quer. Quando coloca um preço, ah, não, deixa para lá. Pensei que era de graça. Sim ou não? Pois eu vim aqui falar para você essa noite que a salvação é de graça, mas tem um preço. Quantos querem ser salvos? Glória a Deus. Tem um preço. Tem um preço. E nós temos que ficar atentas, alertas, para que o diabo não nos engane. Amém? Não caia na doutrina da hipergraça. Saiba você que quando você peca, quando eu peco, nós entristecemos e muito o coração do nosso Pai. Muito. Aquilo que nós pensamos, aquilo que o nosso coração sente, se não está em linha com a palavra de Deus, isso fere o coração de Deus. Amém? Existe um preço, Mateus capítulo 12, verso 43 ao 45. Mateus capítulo 12, verso 43 ao 45. A vida com Jesus é maravilhosa, irmãos, quando nós vivemos em obediência, quando nós temos disponibilidade, quando a gente está disponível para obedecê-lo, para cumprir a sua vontade, para ter relacionamento com Ele, para conhecer a Ele. É maravilhosa a vida com Jesus. Olha o que diz em Mateus capítulo 12, versos 43 e 44. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Palavras do nosso Senhor Jesus. Amém? O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo quando o espírito imundo sai de um homem. Em outras traduções diz da casa. Passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando você entregou sua vida para Jesus, sabe o que aconteceu? Aquele espírito que te atormentava, que te levava a cometer o que desagradava a Deus, roubar, fumar, beber, trapacear, mentir, adulterar, se masturbar, tudo isso daí. Quando nós vivíamos essa vida no passado, éramos influenciados por um espírito. Foi um espírito que habitava naquele corpo. E aquele corpo habitava em uma casa. Por isso que Jesus usa o termo aqui, quando sai da casa. E passa-se um tempo, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para observar como está a casa. O maior preço que um crente tem que pagar é de garantir que agora a casa está ocupada. Você está compreendendo? Não pode ter placa lá fora, está vazio, entre. A casa tem que estar ocupada. E é o ponto que nós mais falhamos em ocupar a casa. O texto é bem claro, palavra de Jesus, quando o espírito que saiu da casa
voltar para observar a casa, se ele encontrar a casa vazia, o que ele vai fazer? Vai pegar mais 7 para voltar a morar na casa. E Jesus conclui dizendo que o estado daquele homem é pior do que o estado passado. A maior responsabilidade e o maior preço que nós temos que pagar é, em primeiro lugar, bata no seu peito assim e diga assim: pela nossa vida, pela minha vida. Você é responsável pela sua vida. Não é o seu cônjuge, não é o seu pastor, é você. Você foi salvo pela graça. Posso ouvir amém? Você recebeu mediante a fé. Então, quem é responsável de pagar um preço agora para não perder a salvação? Diga, sou eu. Somos nós. Por isso tem que tomar muito cuidado com as palavras que nós falamos, com os negócios que nós fazemos, com as alianças que nós entramos. Tem que tomar cuidado. Solteiro, ele tem uma arma na sua mão que ele nem sabe. Você tem o poder de casar bem casado, de escolher a pessoa, de apresentar a pessoa a Deus, de mostrar a Deus: Senhor, eu quero essa pessoa. O que o Senhor diz? Mas não, quando nós somos solteiros, a gente fica que nem bobão. Que nem bobão, correndo de um lado para o outro. Quem será? Quem será essa aqui? Não, essa aqui não quer essa aqui. E aí você quer, eu e tal. Quem é que vai querer? Meu irmão, Jesus já te quis, já te aceitou. Tu é filho de Deus. Tu tem que aprender. O teu corpo agora é casa de Deus. Tu não entregou a tua vida para Jesus? Se você não fez isso, você vai ter a oportunidade hoje. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. O que é templo? É casa, morada. Por isso que quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, ela tem que entender que agora tem um preço, meu irmão. Tu é filho de Deus. Tu é um servo de Deus. Tu é uma filha de Deus. Tu não pode ficar se envolvendo com qualquer um, nem com ninguém. Se quiser casar contigo, irmã, meu irmão, pague um preço. Quer casar contigo, meu irmão? Ela tem que pagar um preço também. Por isso que está aí a degradação da família. E uma casa habitada pelo Espírito Santo não cai na lábia de qualquer um. Não cai. Só cai porque a casa estava vazia. Ah, pastor, eu vi ele na igreja, achei que ele era santo, e aí eu fui. Foi mesmo. É para o inferno que ele quer te levar. Estava vazia. O demônio veio através dele e agora encheu a casa. Isso acontece demais. A casa tem que estar cheia. Não entra qualquer um aqui não, está habitada. Então esse é o preço, essa é a responsabilidade de deixar a casa ocupada. O que ocorre hoje em dia? A gente não gasta tempo. Ninguém gasta tempo preenchendo a casa. Vida de oração, leitura. É fácil fazer isso? Não. Mas nós fomos chamados para viver essa vida. Você não quer seguir Jesus? O que foi que ele diz? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Nega o teu descanso, nega, sei lá o que mais, os teus desejos, nega. Porque só assim você vai ter êxito. Não tem outra maneira de ter êxito. Então, o maior preço que nós precisamos pagar é pela nossa própria vida, uma vida íntegra, uma vida de santidade, uma vida de verdade. Não vai se corromper, não deixe ninguém te influenciar. Pelo contrário, influencia as pessoas. Ei, vamos fumar? Não fumo não, bora orar?
mas não tem coragem, vamos fumar. Não, sou crente. Que crente fracão é esse? Bora para a festa, vamos para o culto. Vamos ali ver o Flamengo perder de novo, vamos para o Life. Tô brincando. Tem flamenguista aqui não, né? Porque não dá graça falar que o Vasco vai perder, porque isso não é nem revelação, né? Influencia as pessoas, fala do céu, fala da graça, fala da salvação, fala para a tua família, fala para o teu marido, fala para a tua esposa. Diz para ele, meu irmão, Jesus vai te salvar. Para com isso, moleque, papo de crente nada, é palavra de Deus. Declara sobre a pessoa, porque essa é a vontade de Deus, irmãos. Foi isso que Jesus veio fazer aqui na terra. Você compreende isso? Diz, voltarei para a casa onde saí, chegando, encontra a casa desocupada, varrida, em ordem. Então vai, traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração má, perversa. Pessoa que não quer saber de Deus, não quer saber de oração, não quer saber de compromisso. Irmãos, nós somos a igreja de Jesus. Amém? Então, se nós somos igreja de Jesus, nós temos um dono. Você consegue entender isso? Ele te comprou pelo sangue dele. E a nossa vida é para glorificar a ele. Amém? Então, este é o preço que nós devemos pagar. Um preço de andar nos caminhos do Senhor. Por que uma pessoa, ela fica desistida? Por que o espírito que saiu da vida da pessoa volta e encontra a casa vazia? Por que isso ocorre? Como é que uma casa pode estar vazia? Para a gente entender melhor aqui, uma casa vazia é uma pessoa que não ora. Quem está entendendo? Ela parou de orar. Uma casa vazia é uma pessoa que chegou à conclusão que não vale a pena mais pagar o preço, que não perseverou. Ela até iniciou, mas no momento da angústia, das lutas, das guerras, do sofrimento, ela parou. O texto diz, aquele que perseverar até o fim. O que é isso? Nós não temos opção. Ou vai até o fim, meu irmão, ou vai parar. E se parar, é porque a casa está vazia. E se a casa estiver vazia, espíritos vão entrar e vão dominar. Por isso que muita coisa ruim acontece. Por isso que as pessoas veem escândalos. O que era aquilo? Não era um homem de Deus? Era. Mas parou. Esvaziou. Por isso que o maior preço é a sua vida. Você é responsável pela ocupação da casa. Nós somos casa de Deus. E tudo que pudermos fazer para manter essa casa ocupada, nós devemos fazer. Devemos fazer. O preço não é tão alto assim. Na hora do louvor, eu estava ali adorando a Deus, e o Espírito Santo estava falando para mim que tem muitas pessoas que entrou aqui angustiadas, tristes, sobrecarregadas. E o Espírito Santo falava para mim, fala para a igreja, a minha graça te basta. Porque a gente chega à conclusão que o evangelho não tem sofrimento, é mentira do diabo. Tem. Jesus sofreu. Tem renúncia. Tem que negar a si mesmo. Existe uma cruz para andar com Jesus. A igreja não pode ser uma igreja imatura, uma igreja menino, que qualquer coisa berra, qualquer coisa grita, qualquer coisa desiste. O evangelho realmente não é para qualquer um, é somente para quem quer pagar um preço. Jesus não chamou você
para você fazer a sua vontade. Ele chamou você para fazer a sua vontade, a vontade de Jesus. Amém? É esse que é o evangelho. Jesus estava dizendo isso, a minha graça basta. A graça que eu entreguei a eles, a graça que eu dou à igreja sem cobrar nada, ela é de graça. Mas só permanece nela aqueles que estiverem dispostos a pagar um preço. Fique de pé agora.